Sério, como é que uma história sobre um menino que estica virou esse fenômeno mundial com mais de 1000 episódios? A resposta, gente, está lá no comecinho de tudo, na saga que deu o pontapé inicial para a maior aventura pirata que a gente já viu, a saga East Blue. É aqui que a lenda realmente começa, e a gente vai entender direitinho o porquê. E o ponto de partida é todo esse aqui. Essa frase. Eu vou ser o rei dos piratas. Pensa só, é simples, é direto e é uma certeza absoluta. Não é só um sonho, sabe? É tipo a bússola que aponta o norte para cada passo que o Monkey D. Luffy dá. É essa promessa que joga ele no mar, sozinho, num barril, sem nada além dessa convicção maluca. Essa frase, no fundo, é o que move a história inteira. Então, para a gente entender bem essa saga, vou passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o início da lenda. Depois, a jornada em direção à Grand Line. Aí a gente entra nos momentos decisivos que, nossa, mudaram tudo. A gente vai ver como a tripulação foi se formando na marra. E, por fim, qual o legado que o East Blue deixou para a história toda. Bora lá então. O contexto. O East Blue é onde tudo começa, né? É conhecido como o mar mais tranquilo de todos. Mas não se engane com essa calmaria toda não. Pro Luffy, esse marzão tranquilo é só o aquecimento, o trampolim pro maior desafio que existe, a Grand Line. A missão é icônica, né? Antes de ser executado, o rei dos piratas, Gold Roger, jogou uma bomba no mundo. Ele disse que seu tesouro, o famoso One Piece, estava lá, escondido no lugar mais perigoso dos oceanos, a Grand Line. E aí entra o Luffy, um moleque de borracha com o sonho do tamanho do mundo. Ele quer esse tesouro. Só que ele saca uma coisa muito rápido. Nenhum rei governa sozinho. Ele precisa de gente com ele. Ele precisa de uma tripulação. E é aqui, gente, que a saga East Blue mostra a que veio, na formação da tripulação. O Luffy não tá procurando a sua gente forte. Ele quer especialistas, pessoas com sonhos tão gigantes quanto o dele. E aí ele encontra, primeiro, Roronoa Zoro, o espadachim, a pura força. Depois vem o Usopp, o atirador de mira impecável e de histórias mais mirabolantes ainda. Logo em seguida, o Sanji, o cozinheiro que luta com os pés para não estragar as mãos. E por último, mas nossa, muito importante, a Nami, a navegadora genial. E a história dela para entrar para o bando é o coração de toda essa saga. Agora, vamos falar daqueles momentos, sabe? Aqueles que mudam o jogo. Porque em One Piece não é só porrada. São os pontos de virada emocionais que criam aquela lealdade que a gente vê. São esses momentos que pegam um bando de gente que nem se conhecia direito e transformam eles numa família. Uma família que daria a vida um pelo outro. Primeiro de tudo, o voto do Zoro. Lá no Baratie, o Zoro dá de cara com o objetivo da vida dele. O melhor espadachim do mundo, Dracula Mihawk. E o resultado? Uma derrota humilhante, esmagadora. Mas é ali, com uma espada cravada no peito, que ele olha para o Luffy e, chorando, faz um juramento. Eu nunca mais vou perder. Isso, gente, não é só uma promessa. É ele dizendo que o sonho do capitão dele vem antes do próprio sonho. Ainda no Baratie, tem a despedida do Sanji. Ele e o chefe Zeff, que foi um pai para ele, né? O Sanji tenta bancar o durão, mas não aguenta. No final, ele se curva até o chão e agradece por tudo. Cara, essa cena é a essência de One Piece. Mostra que família não é só de sangue, mas são os laços que a gente constrói. É, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes da obra inteira. E aí, o clímax de toda a saga. Arlong Park. A Nami, depois de anos sofrendo calada para tentar salvar a vila dela, simplesmente desmorona. Num ato de puro desespero, ela começa a esfaquear a própria tatuagem no braço e grita: "Luffy, me ajuda!" E a resposta do Luffy? Imediata. Ele pega o bem mais precioso que ele tem, o chapéu de palha, coloca na cabeça dela e simplesmente parte para cima do Arlong. Sem conversa, sem negociação. A dor da companheira dele é a dor dele. E ali, o lugar da Nami na tripulação foi selado para sempre. Então, tá vendo? Esses momentos não são só partes da história. Eles são o fogo que forja a alma dessa tripulação. No East Blue, ninguém passa sem uma cicatriz. E, com certeza, ninguém termina a jornada do mesmo jeito que começou. Vamos dar uma olhada em como esses perrengues todos mudaram eles para sempre. A Nami é o exemplo perfeito disso. Ela começa como uma ladra que não confia em ninguém, presa num passado horrível, achando que a liberdade é algo que se compra com dinheiro. Mas aí o Luffy chega e mostra para ela um outro tipo de liberdade. Aquela que você conquista, que você luta por ela. A chegada do bando não só salva a pele dela, liberta a alma dela para que ela possa finalmente ir atrás do próprio sonho.
E isso resume um dos temas mais fortes da série: lutar contra a opressão, custe o que custar. E o capitão? O que é mais maluco no Luffy é que enquanto todo mundo ao redor dele muda um monte, ele continua o mesmo. Uma força da natureza simples e direto. Ele é a rocha, o centro de tudo. O crescimento do Luffy não é sobre ele mudar, mas sobre ele se tornar cada vez mais capaz de quebrar as gaiolas que prendem os outros, sabe? Ele é o cara que permite que os amigos dele finalmente possam voar. Então, vamos fechar o raciocínio? Qual é o verdadeiro legado do East Blue? Como é que esses primeiros capítulos conseguiram construir a base para uma história que já dura mais de 20 anos? Vamos dar uma olhada nas sementes que foram plantadas bem aqui. Olha, o legado é gigantesco. Primeiro, o objetivo, encontrar o One Piece, fica claro como a água. Segundo, o coração da série, a tripulação principal, é formado. Terceiro, o mundo de One Piece cresce absurdamente. A gente conhece a Marinha, o governo mundial e ameaças enormes como os Chichibukai. E o mais importante de tudo, os temas que vão guiar a história inteira. Amizade, liberdade, lutar contra quem oprime, tudo isso é firmado aqui, para nunca mais mudar. E no finzinho da saga, lá em Lugtown, eles finalmente chegam na Montanha Reversa, que é, literalmente, a porta de entrada para o palco principal da história. A Grand Line não é só um lugar, é um cemitério de sonhos. É um mundo onde o clima é maluco, navegar é quase impossível e a lógica não existe. Pensa assim, o East Blue foi o tutorial, agora o jogo de verdade começa. E para provar que eles não estavam para brincadeira, o Luffy termina essa saga com a primeira recompensa dele: 30 milhões de berries. E esse número, cara, é muito mais que dinheiro. É uma declaração para o mundo. Ele deixou de ser só um moleque sonhador de uma ilha qualquer. Agora, ele é uma ameaça oficial, reconhecida pelo governo mundial, com o rosto dele estampado num cartaz de procurado. E isso tudo leva a gente para uma última pergunta. O Luffy saiu para o mar procurando um tesouro, né? O One Piece. Mas no fim dessa primeira grande jornada, fica a questão: qual foi o verdadeiro tesouro que ele achou no East Blue? Talvez não tenha sido ouro, nem joias, mas algo muito, mas muito mais valioso: os companheiros dele, os seus nakama. Uma palavra que, em One Piece, quer dizer muito mais do que amigo, quer dizer família.